eu falo Zona Azul, o que vem na sua cabeça? Já sei, estacionar numa rua qualquer de São Paulo, fora da Zona Azul e levar uma multa? Nada disso. Eu tô falando de longevidade. Eu tô falando de viver bem, mais e com muita saúde. Na verdade mesmo, eu tô falando de uma série que eu fiquei fissurada, chamada Como Viver até os 100, Os Segredos das Zonas Azuis. Qual é o melhor para beber todo dia? Tô com crachá aqui. Vinho. Gostei da resposta. Descobri que grande parte do que pensamos garantir uma vida longa e saudável está equivocada ou incorreta. Essas pessoas vivem até os 100 anos, a maior expectativa do mundo. E os segredos delas podem ajudar todos nós a aproveitar ao máximo cada ano que pudermos com o corpo que temos. Essa é a promessa das Zonas Azuis. Então, essa série é um documentário, mas não é mega científico, técnico, nada disso. Ele traz histórias que te envolvem e falam sobre estilo de vida, relacionamentos, alimentação. Então, assim, comida. Quem que não ama? Eu amo a vibe de um programa de culinária. A série mostra as zonas azuis, que são regiões do mundo onde a população costuma viver com saúde até uma idade muito avançada. E quem estudou sobre esses lugares, o estilo de vida em cada um deles, foi um cara chamado Dan Buettner. O editor vai colocar o nome dele aqui pra mim, por favor. Ele é um pesquisador e jornalista que estuda há mais de 15 anos regiões do mundo conhecidas pela longevidade e pela grande quantidade de centenários batizadas de zonas azuis. Então ele encabeçou esse projeto de pesquisa para National Geographic, a revista sobre ciência, sabe? E ele também fundou o projeto Blue Zones, que tem o objetivo de entender e passar adiante para o público maior as melhores estratégias para melhorar a saúde e a qualidade de vida e aumentar a longevidade, com base nessas investigações mundiais. Apesar de serem lugares distantes entre si, com culturas muito diferentes, o Dan Buettner, o pesquisador, ele conseguiu identificar alguns pontos em comum que fazem com que todos esses lugares diferentes tenham uma expectativa de vida alta. Aliás, curiosidade para vocês, segundo o estudo dinamarquês Danish Twin Study, ou estudo dinamarquês de gêmeos, só 20% da nossa longevidade é determinada pelos nossos genes, pelo nosso DNA. Os outros 80% tem a ver com o nosso estilo de vida e o ambiente que a gente vive. Isso significa que, mesmo que a gente vá envelhecer de qualquer jeito, o jeito que a gente envelhece tem tudo a ver com as nossas escolhas de vida. Por isso, as lições das zonas azuis são tão importantes, são tão valiosas. Porque são conselhos de uma vida boa por quem já passou por isso e por quem passa por isso muito bem. Então, para te contextualizar, tudo começou na Sardenha, Itália. Então, ao delimitar ali, para cercar a área de estudo de longevidade dessa ilha, os especialistas em demografia, ou seja, das pessoas daquela área, marcaram o mapa em azul, dando origem a esse nome, Zona Azul. São 5 lugares no mundo onde as pessoas vivem mais e melhor. E agora a gente vai saber um pouquinho mais sobre cada um deles. O primeiro deles é Okinawa, no Japão. É uma região onde existem as mulheres mais longevas do mundo, ou seja, onde elas vivem até muito mais tempo. E lá eles não têm uma palavra para aposentadoria no dialeto. Em contrapartida, eles têm a palavra Ikigai. Você já deve ter ouvido falar, tem vários livros sobre isso, que significa a razão para se levantar da cama todos os dias. Pode ser o seu trabalho, podem ser os seus amigos, ou até segurar a sua netinha, a sua, no caso, tetraneta com 100 anos mais nova no colo. O segundo lugar chama Loma Linda e fica nos Estados Unidos. Fica a 100 quilômetros a leste de Los Angeles e lá tem a maior concentração de adventistas do sétimo dia do mundo. Então, apesar de estar numa região urbana de um país conhecido pelo fast food e pela poluição, os habitantes de lá têm uma expectativa de vida até 10 anos maior que a média norte-americana. Eles têm muito a ensinar, claro, em termos de fé e espiritualidade, um dos componentes-chave da longevidade. Eles encerram as atividades deles ao pôr do sol de sexta-feira e se dedicam à família e às atividades religiosas até o escurecer de sábado. Uma pausa no estresse e nos problemas do dia a dia. Eles também fazem as idas à igreja e as refeições compartilhadas com a família. Agora, o terceiro lugar,
Icaria, na Grécia. Lá eles têm uma das menores taxas de mortalidade da meia-idade do mundo e a menor taxa de demência entre idosos. É uma ilha isolada, como é a maioria das zonas azuis, a oeste da costa da Turquia, que mantém as tradições desde muitos e muitos anos. Lá eles comem devagarinho e acompanhados numa mesa cheia, que muitas vezes é seguida de uma sonequinha. Lá eles usam muito mel e os chás consumidos por lá são considerados pelos especialistas como medicinais e diuréticos, o que auxilia na circulação sanguínea. E eles também têm o costume de dormir tarde e acordar tarde. Então ninguém liga para o relógio, muito menos para atraso. Ou seja, sem pontualidade britânica e grega. Então não existe essa palavra em grego para privacidade também. Para eles, isso significa que existe um senso de conexão e segurança em estar com outras pessoas. Um fato curioso sobre isso é que depois da Segunda Guerra, o governo grego exilou cerca de 13 mil comunistas na ilha. Então, até hoje, o senso de comunidade e divisão permanece. Agora, o quarto lugar, a quarta zona azul, fica na Costa Rica, no centro da península de Nicoya. Lá eles têm as taxas mais baixas de mortalidade na meia-idade do mundo e a segunda maior concentração de homens centenários. Além disso, eles têm a melhor dieta de longevidade da história. Então, o que eles fazem no dia a dia? Eles começam o dia antes de amanhecer. Depois de uma xícara bem servida de café com açúcar, eles trabalham nos campos ou em casa e aí eles fazem uma pausa no meio da manhã para comer. Entre meio-dia e 14 horas, o calor é tão intenso, o dia de trabalho se encerra por causa disso. E aí é hora de almoçar. Agora vamos lá, vamos aderir isso aqui no Brasil? Vamos fazer o happy hour mais cedo, terminar o dia de trabalho assim? Quinto, vou até me ajeitar aqui. Quinto e último lugar é a Sardenha, na Itália, que a gente começou lá atrás. Apesar deles viverem ali como pastores, então tem essa interdependência entre humano e animal, a carne lá não é fonte principal de alimento deles. Eles contam mais com comidas típicas como pão, feito com sêmola de trigo duro, leite de cabra, vinho canonal, típico da região, e vegetais sazonais. Eles não se aposentam, eles só trocam de emprego. E mesmo assim, eles colhem os frutos de anos e anos, subindo e descendo os morrinhos com cabra, ovelha, cortando lenha e abatendo os animais. Então, gente, de verdade, vale muito a pena ver os cenários lindos por onde o apresentador passa, ele viaja por todos esses lugares do mundo, as comidas deliciosas que ele prova, principalmente na Itália. E mais do que isso, o documentário inspira muito a gente, pelo menos a repensar muito sobre a maneira como a gente vive. E eu não tô falando só dos aspectos do corpo, eu tô falando da cabeça mesmo. Viver mais devagar, saboreando a vida, cuidando dos nossos relacionamentos. Enfim, só coisa boa.